Fala galera, começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo, bate-papo inteligente, entrevistas e dicas para você se conectar com a realidade do mundo dos negócios e empreendedorismo. Esse é o Pulso Empreendedor aqui na RC7, a sua rádio com conteúdo, em podcast também no YouTube. Se inscreve, ativa o sininho das notificações e siga também nas redes sociais no @Pulso Empreendedor. Eu sou o Malek Doubles. Eu sou o Vinícius Chaves e a gente vem aí com mais um programa recheado de muito conteúdo, sempre um convidado especial e também os nossos destaques, onde a Google, o Google, o Bing e a nova era aí, né, das buscas com inteligência artificial, essa novidade aí que as empresas vêm lançando, as dicas dos nossos parceiros do programa e, claro, a entrevista hoje com um convidado muito especial, né, Mari? Muito especial. A gente tem falado nos últimos programas, né, Vini, sobre as grandes mudanças do mundo, né, o que a gente tem visto sobre tecnologia, inteligência artificial, Big Techs. Começamos 2023 com muito conteúdo nesse sentido. Só que diversas gerações estão interagindo nesse ambiente, né? Com as suas formas de pensar, de agir, de se comunicar, convivendo num ambiente desconhecido, digital e novo, podemos dizer assim, né? E aí os líderes tentando ou não de tudo um pouco para engajar suas equipes, funcionários e colaboradores muitas vezes perdidos também, desmotivados ou desconectados das suas empresas, e o fato é que as tecnologias e as transformações do mundo estão afetando não só o mercado, mas o comportamento de todas essas pessoas. Para nos ajudar a compreender esse momento que a gente vive, dar dicas de como lidar com tudo isso, a gente recebe hoje o Dado Schneider. Ele é doutor em comunicação pela PUC do Rio Grande do Sul, criador da marca Claro, professor, palestrante, escritor. Não, o currículo dele aqui é extenso. Dado pesquisador. Pesquisador também. Muito legal. Bem-vindo, Dado, ao Pulso. Tudo bem contigo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa a hora que você esteja assistindo, é um grande prazer. O meu sonho é ter um programa de rádio, mas agora que a gente evolui para podcast, eu ainda chego lá. Perfeito, Dado. Vai ser muito bom para quem escutá-lo, né? Dado, em uma geração, a gente está vendo um momento da história onde várias pessoas de diferentes gerações estão convivendo junto, trabalhando, família, comportamentos e ainda para, digamos assim, acrescentar aí, tudo nisso tem a tecnologia, que vem evoluindo exponencialmente todos os dias e fazendo com que os nossos comportamentos, eles também sejam influenciados por isso. Fala pra gente, Dado, quais são os desafios hoje das empresas e das pessoas para conseguir conviver, né, e gerenciar essas pessoas no mercado de trabalho, escola, família e conseguir, digamos assim, para que todo mundo se dê bem também, né? Bom, eu pesquiso a geração Z desde que ela surgiu, tá? A geração Z veio junto da internet, veio junto do Google, veio junto do celular, veio junto disso tudo. Então, eu comecei a pesquisar porque eu dizia, olha, vem aí um tipo de gente feito de outro material. E na época, isso é virada do século, os millennials, que vocês são millennials, vocês eram jovens e eu provocava meus alunos nas salas de aula dizendo, olha, vocês não são diferentes da gente, vocês vão ficar iguaizinhos a gente, vocês são feitos do mesmo material, é a última leva de gente da mesma panela, a geração Z já é feita em outra panela, né? Porque não vai ver essas coisas todas entrar e modificar a vida. Então eu comecei a falar coisas lá há 20 anos, cara, 15 anos, me chamavam de louco, agora eu virei mandiná. Por quê? Porque assim, ó, no século XX, jovem era jovem, aberto ao novo, e velho era velho, resistente à mudança. E no século XXI a gente tem jovem, 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 velho, 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 jovem. Então a gente não se diferencia mais por idade, a gente se diferencia por mentalidade. Isso, eu falo mais de 15 anos isso, só que agora as empresas estão cada vez mais atentas a isso. Porque a geração Z está entrando no mercado de trabalho, já entrou. E os millennials, que são vocês aí, os millennials se acham jovens, mas não são mais jovens. Vocês estão com 35, 40 anos e vocês, eu tenho espírito jovem, mas jovem é quem é da geração Z. Vocês são adultos, cara. E vocês, e eu gosto de fazer essa provocação, jovem é quem não lembra aonde estava e com quem estava e o que fazia no 11 de setembro. Se você lembra do 11 de setembro, podia ser criança, vendo TV Globinho, com a avó dizendo, olha, replay, não, é o segundo avião, vó. Tá? Se você lembra do 11 de setembro, você não é mais jovem, você é um adulto com espírito jovem, mas você não é jovem, é a geração Z. E aí é o seguinte, a geração Z não vai trabalhar do mesmo jeito, já não trabalha do mesmo jeito que a gente trabalha, não estuda do mesmo jeito que a gente estuda, ela nem estuda, ela capta conhecimento de uma outra forma,
não é sentadinho na frente do caderno anotando. Tá? Então, assim, as empresas definitivamente não estão preparadas para essa mudança. E eu venho falando disso há mais de 15 anos, agora estão prestando atenção. Agora daí você ficou adivinho na história aí, né? Mas pesquisa, né? Quando a gente pesquisa e traça sinais assim de tendências, isso, né? Existe técnica em todas as áreas, existe técnica em pesquisa de comportamento também. Perfeito. Ô, Dado, e aí fica um desafio, você falou que as empresas não conseguiram se adaptar a isso mesmo, tendo, vamos dizer assim, informação, especialistas como você, trazendo esse tipo de situação já há muito tempo. Como que a gente vai lidar com essa transformação agora? Até porque a gente vê que as gerações anteriores, né, ao advento da internet e de todas essas mudanças, elas acabam tendo mais dificuldade e muitos desses são os líderes das empresas, né? Como que a gente vai ajudar a construir essa mudança nas empresas? Porque essa geração está com um desafio enorme na mão, né? Vou compartimentar a tua pergunta. Tá? A primeira coisa é a velocidade da mudança. Eu tenho um slide que eu apresento em aula, em palestra. Esse slide tem seguramente uns 20 anos, tá? E eu não mudei o slide, tá? É que antes parecia ser premonitório. Agora é a cara do que está acontecendo. Uhum. Assim, um primeiro degrau, escrito mudança. Um segundo degrau, com o dobro do tamanho do primeiro, né? Uma escada com degraus do mesmo tamanho. Tá? Uhum. O segundo degrau está escrito velocidade da mudança. E aí um terceiro degrau, que sei lá, é 8 vezes maior que o segundo degrau, escrito aceleração da velocidade da mudança. Eu digo, olha, a gente acha que lida bem com a mudança, e alguns lidam. A gente está assustado porque está aumentando a velocidade da mudança, mas a gente definitivamente não está preparado para a aceleração da velocidade da mudança. A pandemia nos deu um trailer disso aí. Tá? A gente entrou um tipo de gente antes da pandemia e a gente saiu outro tipo de gente. Acelerou na nossa cabeça a necessidade de adaptação às mudanças. A gente meio que fez um treino de aceleração da velocidade da mudança, mas a gente não está preparado para isso. E há 10 anos, por exemplo, 10 anos atrás, por exemplo, tá? A gente via a diferença entre gerações, mas a gente criava alguns pontos possíveis. Eu dava alguns workshops explicando a geração Y, que é os millennials, para a geração mais velha, X e Baby Boomer, e o contrário. Às vezes era assim, de manhã eu falava com os jovens, de tarde com os velhos, eu explicava para os outros. Isso há 10 anos. Agora, tanto vocês que são millennials como eu, que sou Baby Boomer, tá? Tenho 61. Revelou a idade. Eu sou a final da rabeira dos Baby Boomer. Eu fui rico. Com fotos horrorosas. Tenho 61. Mas, assim, agora a coisa está mais complicada, porque a geração Z definitivamente não sonha como é que a gente vivia antes disso tudo. Então, é mais fácil para a gente que veio do século XX, foi vendo isso tudo entrar, tentar se adaptar e efetivamente se adaptar ao século XXI, do que gente que veio ao mundo com isso tudo aí, sequer ter noção de como é que era o nosso mundo. Então, assim, os gestores e as gestoras estão com um tremendo pepino agora, porque, assim, não dá para tentar estudar, todos os dias se adaptar um pouquinho. Tá? E a característica, entre aspas, mandona da geração Z é impressionante. Eles mandam nos pais, desde que nasceram, mandam nos avós, e há 10 anos eu gritava nas palestras, quem é avô e avó? Aí levantava a mão e digo, pelo amor de Deus, eduquem as crianças, porque os pais pararam de educar as crianças. Os pais querem ser amigo das crianças, querem ser tiete de criança, e deixa a criança, bate palma para tudo. Então, assim, imagina essa criança que foi adulada, elogiada, que pôde ficar em pé na mesa, na praça de alimentação do shopping, e ninguém disse nada para ela, e ela berrava loucamente, as pessoas na mesa do lado ficavam desconfortáveis. Esta criança agora é um jovem adulto que vai trabalhar, tá? Eu estou generalizando, tá? Sim. Tem gente muito bem educada, mas é minoria. Como é que essa pessoa vai lidar com frustração, com um chefe exigente, com uma meta que tem que ser entregue amanhã, com uma cobrança batendo na mesa? Cadê o relatório que eu pedi ontem? Poxa, isso não é assédio moral, mas passou a ser para a geração Z. Então, assim, que pepino, cara. Que grande pepino.
Porque eles são muito bandões. E eles entram o mundo para subir lentamente na vida, tá? Eles entram e querem ser general. Eles não querem passar de soldado raso até cabo, sargento, tenente, coronel, não. O cara entrou soldado raso, estou arrasando, já sou general. tem um pouco a ver, né, Dado, com essa coisa da satisfação dos desejos, dos prazeres imediatos ali, Sim. né? E aí é mais difícil, talvez, para essa geração enfrentar o processo, né? Eles querem o resultado, né? A internet trouxe muito isso, a dopamina ali nas redes sociais e tudo mais. E aí eu fico pensando, talvez uma estratégia, talvez um ponto importante para as empresas seja entender um pouquinho o que eles querem que nós podemos oferecer, né? Porque, de fato, tirar eles lá da base para colocar como líder de uma empresa, não tem como, a gente sabe que não vai ter condição disso, mas o que a gente pode, daqui a pouco, oferecer que pode ser uma estratégia inteligente para trazer eles, porque, de alguma forma, alguém vai ter que trabalhar nas empresas, alguém vai ter que fazer as atividades, e não dá só pra gente, né, Dado? Que já é um pouquinho jovem há mais tempo aí, só pra gente, né? Não, você não é jovem, mas você é um adulto, você não é jovem. Não, mas na mentalidade, você falou que na mentalidade valia. Na mentalidade, sim, mas você não é jovem. Então, Você é parecido, você é igual a mim, daqui 20, 25, 30 anos, você vai ser igualzinho a mim. Mas sabe que pra mim isso é um Mas elogio. você vai ser porque- completamente diferente da geração Z. Completamente. Verdade. E aí, Dado, o que você me diz? Não, e pra mim é um orgulho, eu gosto de ser assim, eu tenho admiração por pessoas como você, mas a pergunta é, como é que a gente vai fazer pra, de repente, colocar algumas estratégias que atraiam eles, né? Ou a gente vai ter que abandonar, não tem jeito mesmo, não tem o que fazer. Ó, eu tô saudosista porque eu falava umas coisas que para mim eram naturais e chocavam as pessoas, e agora eu tô fazendo questão de dizer, eu avisei, eu falei, eu sabia, tá? A primeira coisa é a seguinte, eles não são melhores nem piores, tá? Não são, o jeito que eles trabalham, o jeito que eles pensam, não é nem melhor nem pior, é absolutamente diferente. E eu alertava lá 10, 15 anos, assim, olha, a gente tem que entender cada vez melhor a cabeça deles, porque nós teremos lá no futuro, o futuro que eu imaginava era 2020, tá? Lá no futuro, nós vamos ter que adaptar as nossas organizações, nossas empresas, nosso pequeno negócio, nossa pequena empresa, não interessa o porte. Nós vamos ter que adaptar eles para que seja legal trabalhar com a gente. Porque eles não foram criados para ter que encarar só perrengue e realidade. Como eles têm, o que você mesmo falou, recompensa imediata, a gente vai ter que criar um sistema de recompensas imediatas, ou então eles vão cansar de ficar com a gente. E esse cansar pode ser depois de trabalhar 2 dias, depois de trabalhar 6 meses, depois de trabalhar 1 mês. E eu falava isso e ninguém dava bola. Agora querem estratégias mágicas para sensibilizar uma pessoa a ficar 1 ano e meio na mesma função, ganhando a mesma coisa, fazendo as mesmas tarefas, e achando que ela vai ficar 1 ano e meio assim, sabendo que ela no game, a cada vez que passa de fase, ela ganha prêmio, toca uma musiquinha, né? Ela troca de skin, quem gosta de game sabe o que eu estou falando, tá? Ou tem direito a comprar mais armamentos num Call of Duty da vida, ou num GTA. Então, assim, quem não sabe de game tá boiando, mas vai pro Google, tá? Mas, assim, agora nós vamos ter que fazer mudanças drásticas, ou uma outra coisa que eu estou pesquisando já há um bom tempo, estou falando já faz mais de 10 anos, que é o seguinte: talvez as nossas organizações, nossas empresas de qualquer porte sobrevivam e possam ir muito bem daqui para diante só com gente como nós. Ou seja, os mais moços da empresa serão vocês, tá? Que estão com 35, 40 e vão chegar a trabalhar nessa empresa até 65, 70. Eu com 60 vou trabalhar até 85, porque eu vou morrer com 100, 105, tá? Nós todos vamos morrer assim. Nós não vamos se aposentar mais nem com 75, 80, né? Então, assim, e pode ser que sejam empresas muito bem sucedidas, mas que não tiveram a participação de gente da geração Z, que estão montando outras formas de trabalhar, não necessariamente empresas, é um arquipélago de gente espalhado pelo mundo, aí trabalhando em qualquer coisa. E assim, como o trabalho braçal também vai diminuir com os robôs cada vez mais, nós vamos ver a década da substituição do trabalho braçal, né? Não quer dizer que o desemprego vai ser um horror, pode ser que um monte de gente passe a pensar mais, meter a mão
e meter a cabeça, não a mão, meter a cabeça em coisas, né, ofícios melhores, mas assim, pode ser que a geração Z não trabalhe com a gente, eles trabalham entre eles. E nós vamos trabalhar entre nós, porque eu acho que está cada vez, o fosso, tá? Está cada vez maior de entendimento entre os mais velhos, que somos nós, vocês são velhos. Ô, Dado, você não faz isso com a gente achou que a gente era novo ainda, tava bem feliz. Não é mesmo. Você como chefe reage igualzinho ao da cara da minha idade, você como funcionário reage igualzinho ao cara da minha idade. Dado, tive uma experiência recente em sala de aula que traz bem em evidência isso que você tá falando, né? Que eu me senti em alguns momentos o tiozão mesmo, naquele sentido, né, de não conseguir talvez a conexão que eu esperava, justamente por não falar a língua e também não entender muito bem o porquê não estava prendendo atenção em determinados momentos, apesar de estar com conteúdo, com alguma informação que era legal. E não é só o dinamismo. Você estava dando aula? Você estava dando aula? Sim. Sim. Iniciando, né? Estou iniciando como professor. Para eles? Para a geração Z? Para a geração Z. 18, 19 e 20. É por isso que você está colhendo. Olha, eu tenho passado algumas noites estudando, pensando em como que eu vou construir essa dinâmica com eles, porque é o que você falou, em algum momento ali, para as empresas, a gente não dá conta de manter esse ritmo, né? Eu tenho empresa também, em alguns momentos não dou conta de manter esse ritmo, essa cadência que eles acabam exigindo. O bate-papo tá bem legal, a gente vai deixar aí, ó, esse gostinho de quero mais para um segundo bloco, a gente vai fazer um intervalo breve e a gente já volta pro segundo bloco do Pulso Empreendedor. A gente está de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo, hoje com o professor Dado Schneider. Ele é doutor em comunicação, criador da marca Claro, pesquisador, palestrante e escritor. E a gente está falando sobre as rápidas mudanças do mundo e como isso está impactando no comportamento das pessoas, como os líderes e as pessoas, aí, os membros da equipe, os colaboradores vão lidar com tudo isso. Mas antes a gente tem dica rápida aí dos nossos parceiros. Vamos lá, então. A gente tem a nossa dica de tecnologia na internet oficial aqui do Pulso, que propicia com que a gente esteja aqui conversando com o Dado e com outras tantas, né, pessoas aí, conhecidas a nível Brasil, devido à internet. Então, se você quer uma internet de qualidade, estável, né, que vai te dar aí toda a garantia de uma boa conexão, entre em contato aí com a AT Plus, chama no WhatsApp 49 3018 2145, ou também pode escanear o QR Code que está aparecendo para você aí na tela. Da mesma forma que o mundo muda rapidamente, muda também o Sicredi junto com você. A tecnologia aliada na sua vida financeira, pessoas para te ajudar e atender presencialmente da forma que você precisa, com tempo e atenção. Então você tem a tecnologia e as pessoas aí a seu favor. Associe-se ao Sicredi, liga pelo telefone 49-3289-9800 ou visita uma agência mais próxima de você. E se você está vendo a gente, escaneia aí o QR Code, conversa com o pessoal do Sicredi. Voltando para o nosso bate-papo, então, a gente estava falando sobre esse desafio das gerações, né, Dado? Pô, muito difícil para os líderes compreenderem, talvez algumas empresas, como você disse, sejam formadas pelas gerações baby boomers, né, geração X, Y, enfim. E aí a gente... nós, né? Nós velho aqui, né? Mas vamos lá, né? Quem está nos ouvindo aí também quer entender um pouquinho sobre o assunto e como que a gente pode trabalhar então com esses jovens, né? De uma forma que eles também possam nos ensinar algo. Porque, vamos lá, você falou que não existe certo e errado nessa história. Tem algo aí também no jeito deles que é importante para esse mundo. E a gente fica no risco daqui a pouco das nossas empresas de talvez, né, uma obsolência em alguns sentidos, até porque o mercado consumidor vai ser formado por essas novas gerações, né? E aí como é que a gente pode também criar os nossos negócios, criar as nossas empresas, olhando para eles como clientes também, né? Porque afinal, né, são as gerações aí que vão consumir os produtos e serviços dessas empresas, né? Ó, eu vou começar pelo fim. Lá nos anos 80 e 90, eu acompanhava assim, muitos estudos sobre o poder influenciador da mulher na decisão de compra. Anos 80 e 90, porque a mulher teve uma revolução, né, de espaço. Começou lá atrás. E agora, faz uns 15 anos que eu já venho dizendo, nós agora estamos vivendo o poder ditatorial e definitivamente decisor de compra na mão da geração Z. Tá? Então, assim, a geração Z não influencia a compra, ela determina a compra.
tá? E todo mundo segue. Porque a geração Z pesquisou na internet, pesquisou para a avó a melhor lavadora, tá? Pesquisou qual é o melhor jeito de chegar na cidade tal, se é de ônibus, se é de BlaBlaCar, de Uber, etc. Então, assim, pela facilidade da pesquisa no digital, eles vêm com a coisa pronta e vêm com a recomendação, tá? Então, assim, nós estamos... É uma mudança de eixo, né? Então, assim, eles são a primeira geração que tem muito para ensinar. Não é ensinar sobre Napoleão, sobre valores éticos, sobre, né, a Guerra das Malvinas. Não é isso. Né? É ensinar como é que a gente vive hoje, né? Porque eles sabem se adaptar melhor. E eu me lembro que, mais ou menos, depois de uma palestra, falando essas coisas, há uns 10 anos, chegou um cara e disse assim, eu gostei da palestra, mas eu estou assustado, porque a minha filha de 8 anos fala coisas que parece que ela é de outra galáxia. E era 2010, 2012, e eu disse para ele, olha, ela é dessa galáxia, né? Ela está absolutamente ajustada aos tempos, ela é normal. Quem não é dessa galáxia somos nós, e nós temos que nos adaptar a essa galáxia. Então, eu espero ter te respondido aí. Para ajudar. Nós vamos ter que correr atrás, entendeu? Tentar entender, né? Eles não têm paciência para nos ensinar, porque o processo de aprendizado nosso é linear, é passo a passo. E o deles é intuitivo, global, simultâneo. Tá? Então, assim, eles não ficam mais de 1 minuto nos ensinando uma coisa que a gente não capte na velocidade deles. Então, eles não são ótimos professores, não. Tá? Eles são, muitas vezes, maus professores, porque eles têm uma velocidade maior que a nossa. Ô Dado, e isso pode ser confundido em alguns momentos, né? Esse comportamento com alguma falta de interesse, né? Porque para nossa geração parece assim, não, tem que ficar ali com calma, passo a passo, como você disse, em cima daquilo, ter paciência, né? E também atenção, né, de quem tá ouvindo. E aí também eu vejo muito esses clichês, assim, né? Do tipo, não quer nada com nada, essa geração não tá nem aí. E aí eu também queria que você... Isso é generalização burra. Isso é uma generalização burra e desconhecedora. É isso que eu queria que você dissesse, comentasse sobre isso, porque daí daqui a pouco também fica difícil você estabelecer um diálogo se você acaba levando para isso, né? Você ignora todo um universo que existe dessas pessoas e aí, como você falou, elas estão criando empresas, estão criando esses conglomerados aí, como você falou. Pra gente é mais difícil de entender, né? Porque a gente tinha aquela estrutura organizacional bem tradicional, né? Aquela coisa assim. E eles daqui a pouco estão lá num grupo de pessoas viajando, se manifestando em diversos lugares e é difícil entender aonde que tá o negócio ali, mas tá acontecendo alguma coisa, né? E assim, no meu tempo, meu pai olhava para mim e não precisava falar nada. Mas o meu pai estava lá em cima. O professor, a professora, os pais, os responsáveis, os chefes. Eu não gosto de falar líder, tá? Tem uma baboseira hoje, tá? Que chefe era do século passado e líder é desse século. Tem uns líderes de Araque esse século, tive chefes maravilhosos do século passado. Então, para mim, tanto faz. Chefe é chefe, tá? O cara que comanda, a pessoa que comanda o... Assim, eu tinha chefes que eu olhava de baixo para cima para eles, assim, sabe? Então, assim, é óbvio que eles... Bastava um olhar e a gente se adaptava, porque eles estavam numa estrutura vertical. A gente olhava de baixo para cima. Esse povo veio, essa geração Z e essa nova leva aí, que tem uma nova leva, que estão chamando de alfa, que esse que já tem uma mutação genética, que o dedo já é mais alongado, que eles passam o dedo na frente de tudo. Tá? Esses dias eu vi uma criança passando o dedo na frente da boca do avô, para ver se trocava o sorriso. Papo. Tava chato o papo do avô, ele passou o dedo para ver se trocava na boca. Essa é impactante. E aí é o seguinte, esse pessoal aí, essa geração, eles não querem nos ensinar do jeito que nos ensinaram, eles não querem, porque eles estão na horizontal, eles não estão na vertical, entendeu? Então, assim, essa coisa a gente olhava de baixo para cima, a estrutura organizacional das empresas, para fluir o trabalho, ela tem que ser mais horizontal do que vertical. E aí eu escrevi um livro, tá? Vou mostrar aqui, ó. O mundo mudou bem na minha vez, tá? É o seguinte, quando eu era jovem, eu tinha que me adaptar aos velhos. Agora que eu tô velho, eu tenho que me adaptar aos jovens. Quando eu era criança, o melhor bife na mesa ficava com os adultos. Agora que eu sou adulto, o melhor bife na mesa fica com as crianças. Pô, o mundo mudou bem na minha vez. Você não teve chance, Dado. Não. Não te deixaram. Dado. Minha ensina é me adaptar, cara. Me adaptava aos velhos, agora é me adaptar aos jovens. Eu tive na sua palestra
por sinal, fantástica a palestra, com um grupo de jovens empresários do estado de Santa Catarina, lá na cidade de Maravilha. Foi realmente muito bacana, né? Eu acho que Foi bacana aquela palestra mesmo. Foi legal, né? Uma palestra marcante, cara. Que legal que foi para você também, porque pra gente pra foi... Mim, não, né? Eu tô dizendo marcante pra mim, porque tem umas que eu gosto, mas teve umas que eu adoro, e eu adorei aquela palestra pelo impacto gerado na plateia. E sem dúvida, depois daquele momento, a gente refletiu muito sobre esse assunto, um dos motivos também que nos faz querer conversar mais sobre esse assunto com você e estar aqui hoje. O Vini queria mandar uma pergunta também, né, Vini? Tá, Dado, a gente falou aí sobre geração Z, sobre nós aqui que somos os velhos, né? Como não, agora já aceitei que eu sou velho. A gente é velho, tá tudo bem. E aí a gente tá observando o mercado, as tecnologias, Dado, aí, inteligência artificial em tudo, né? Acho que agora até micro-ondas ele já sabe ali o que tem que fazer, o prato que você gosta, daqui a pouco a gente vai chegar nesse nível, né? Tu acredita, fazendo uma analogia assim, Dado, o que a gente pode esperar das próximas gerações que estão por vir? Por exemplo, eu tenho uma preocupação, por exemplo, eu tô com meu filho que tá com 6 meses. E aí eu não sei agora, né, se eu educo ele no modelo atual, nesse modelo mais livre, mais aberto, ou se eu adoto uma postura mais baby boomer com ele, né, uma postura mais rígida, mais impositiva. Enfim, o que a gente pode esperar e que dicas que você dá agora para a gente poder educar, se é que dá para dizer assim, né, para a gente guiar essa nova geração de pessoas que estão vindo aí, que daqui a 20, 30 anos vão estar aqui onde a gente está agora. A criança precisa de atenção, amor e limite, tá? Então, infelizmente, os pais não estão dando mais atenção para as crianças. Eu digo assim, ó, tem um recorte de comportamento aí. Até a entrada do smartphone, tá? Até a entrada do smartphone, os pais empurravam os carrinhos e falavam para as crianças, olha o passarinho, olha, quando for o sinal vermelho não pode atravessar, ó, sinal verde pode, tá? Eles iam conversando com as crianças. E agora, quando nós estamos há 12, 13 anos com o smartphone, os pais empurram os carrinhos olhando as redes sociais, tá? E as crianças tentando chamar atenção de alguma forma ali, tá? Então, assim, não está errado, não está certo. Estou fazendo uma constatação de pesquisador. No momento em que a gente para de dar atenção para a criança, ela começa a ficar cada vez mais saliente, cada vez mais gritona, cada vez mais expansiva para ter uma certa atenção. E aí os pais, porque a criança fica muito mais difícil de lidar, eles deixam ela fazer tudo. Então, é um sistema de compensação. Não dá atenção, que é uma forma de não dar amor, né? E aí, por compensação, não dá limite. E a criança nasce sem limite. Não é ser rígido, ser um carrasco, mas assim, não, filho, não sobe, não pode ficar em pé na cadeira. Não pode falar alto, porque está atrapalhando o moço da mesa do lado. Não vai ouvir Patrulha Canina sem fone, porque o moço do lado está lendo, entendeu? Mas os pais deixam eles fazerem tudo porque ele é muito difícil. Não, você que não está educando. Então não tem nada de ser rígido ou não rígido, o frouxo. Tem que dar atenção, amor e limite. As crianças e os jovens pedem limite. Não é carrasco, não é autoritário, mas assim, não vai jogar game depois das 7 da noite. Por quê? Porque você tem 7 anos. Então você vai jogar game. Porque todo mundo joga, entendeu? Não, meu filho não joga game. Vai criar um desajustado, entendeu? Agora, mas na casa do fulano, às 10 horas, ele joga game. Mas aqui não é a casa do fulano. Ponto, aqui tem regra. E essa coisa, e não precisa ser gritado isso, é conversado. Mas assim, ao cabo de muitos anos, essa pessoa tem limites. E com limites, ela vira um adulto menos frustrado. Porque as crianças que não têm frustração alguma, quando chegam na fase adulta, elas são ingovernáveis, impossíveis de conviver. E nós já temos gente da geração de vocês assim. Já tem gente de 40 anos ingovernável. Verdade. Ingovernável não é uma coisa de mandar e subjugar. Elas não se enquadram. Por quê? Porque ninguém disse não para esse neném. O neném foi adulado desde os... Ele está com 40 anos e até hoje a mamãe adula ele. Entendeu? E aí eu tenho umas amigas que, né, querem casar com esses caras. E você, né, querida? Claro que não. Então, atenção, amor e limite. Na dose certa. Mas tem que dar amor, tem que dar atenção para tudo e conta uma história. Tá? Eu viajo de avião quase todos os dias, né? Agora, janeiro e fevereiro, que nós estamos gravando isso, não. A partir de março, só que começa uma loucura. Eu vivo de... E, pô, o pai está no celular, a mãe está no celular, a avó está no celular.
e a criança não tem o que fazer. Então ela fica baixando e levantando a mesinha atrás de mim, sabe? No avião. Chutando a cadeira da frente. Chutando a cadeira. Aí eu me viro e eu ouço uma mãe dizer assim, para de incomodar o moço, Camila. Você acha que com essa voz, com essa autoridade, a Camilinha vai parar? Claro que não vai parar. Aí eu me viro uma hora e digo assim, Camila, chega, tá incomodando. Aí eles ficam assustados, porque aos 8 anos, Camilinha recebeu o primeiro não de sua vida. O primeiro limite de sua existência. E eu não estou sendo autoritário, estou dizendo assim, com vigor, chega, tá me incomodando. E eu estou dizendo para eles, né? Ela é apenas uma criança, tá? Ela é vítima de um bando de frouxos. Dado, olha só, eu fiquei pensando aqui nessa tua resposta e se a gente talvez consiga fazer uma analogia com a empresa, quando você fala, né, que os pais ali precisam dar aquela atenção, né, será que é um momento para o chefe também dedicar mais atenção às pessoas? Porque, né, parece que dá para fazer essa correlação, né? Claro, mas olha só, vou repetir, ó, meu livro. O mundo mudou bem na minha vez. Quando eu era jovem, os caras não me davam atenção. E agora que eu tô na idade de ser chefe e tal, eu vou ter que dar atenção. Então mudou quando? Bem na minha vez, mas mudou. O problema é o cara que achar que ele vai ser o chefe lá anos 80, lá anos 90, antes da internet. Não vai. É outra dinâmica. É outra. As relações sociais mudaram. As pessoas têm que se adaptando. Dado, a gente segue você e uma das perguntas que você colocou, que até eu e o Malik na construção aí do bate-papo, a gente achou muito inteligente, né? Que você comentou que você teve uma experiência onde você saiu ali, até esse vídeo eu acho que você estava pedalando, enfim, você saiu, sim, queria fazer uma compra de impulso, entrou, sim, na loja e ninguém te deu bola. Sim. Isso está acontecendo, Dado, justamente pela falta de atenção das lideranças com os seus colaboradores. Sim. Onde você acha que está o problema nessa relação que existe hoje? Eu não consigo. Eu tenho algumas previsões que eu erro assim, feio, tá? E eu, durante a pandemia, eu digo, puxa, nessa retomada aí, as pessoas que conseguiram manter os seus empregos ou estão sendo recontratadas, vão se agarrar com afinco e vai melhorar o atendimento. E eu pensando assim, puxa, quem quase quebrou, quem não quebrou e continuou vivo, né? Os pequenos, médios e grandes negócios vão se agarrar nos clientes e cada vez tratar eles melhores, porque era tão óbvio isso, nós estamos em reconstrução de um pós-guerra, né? Os prédios não foram destruídos, mas nós tivemos uma destruição na economia, na sociedade, semelhante a uma guerra, né? E, cara, eu não consigo entender por que na esmagadora maioria dos momentos de pontos de contato que eu tenho com gente para me servir, me atender, né? Eu como cliente, como comprador, como consumidor, piorou o atendimento de funcionários e piorou o cuidado por parte dos donos dessas empresas, não importa o tamanho, para ver se estão sendo bem atendido o cliente. Cara, eu não consigo entender. É um paradoxo e, para mim, incompreensível. E eu preciso só dizer assim, esse post que eu fiz, eu estava com a camiseta e o calção de ginástica desta marca que eu adoro. E eu entro na loja desta marca que eu adoro, que é uma loja que surgiu nova no bairro, e eu não consigo entender como é que as duas vendedoras não viram que eu estava vestido da marca. Ou seja, eu devo ser um comprador compulsivo. Não sou, mas eu casualmente estava. Eu não entendo como é que elas não disseram assim, que legal, você está com a nossa roupa, olha, tem uma coleção nova. Elas ficaram esperando que eu as atiçasse. E depois do segundo grunhido, cara, eu passo aqui outra hora, eu digo, meu Deus, velho, o que aconteceu com as pessoas? Você vai ter que comprar na internet. Você vai ter que... Porque olha só, né? A gente tem toda uma destruição ou uma mudança de várias daquelas coisas que a gente achava, né? Que são óbvios para nós, né? Eu tenho experiências semelhantes. É uma reclamação muito grande das pessoas com quem a gente convive aqui na nossa bolha, mas tô vendo que a bolha é bem grande aí. Você vive uma situação mundial, semelhante. Cara. Eu viajo bastante, viajo inclusive para fora. É a mesma coisa, Dado. Piorou nos Estados Unidos, piorou na Itália, piorou na América Latina. Eu viajei já bastante nesse pós-pandemia. Piorou em todos os lugares, cara. O que aconteceu com o ser humano, velho? Desafiador, né? Desafiador. Aí a gente quer te perguntar assim, né?
Deixa para nós aí, para o nosso ouvinte, o empreendedor, alguma sugestão, alguma dica do que ele pode. Claro, além de ler o teu livro, além de estar atento aí às Não, meu livro não informações. precisa ler. Meu Não? livro já faz 10 anos. Não, metade já está desatualizado. Ah, Metade ainda funciona, tá? tá. Não sei. Eu estou escrevendo. Aí comprem o meu segundo livro. No meio do ano vocês vão divulgar bastante. Ah, Opa, legal. legal. Vamos divulgar esse livro aí. Mas o que a gente pode deixar de dica, de sugestão? Porque eu vejo, por exemplo, assim, muito empresário, seja dono de um comércio ou dono de um pequeno negócio, que ele quer fazer dar certo. E ele está vivendo com tudo isso e ele não sabe nem por onde começar, ele não sabe nem o que fazer. Talvez alguns não consigam ter tempo ou possam se dedicar a um estudo mais aprofundado, mas que dica, que caminho, uma sugestão que você possa dar para que eles possam iniciar esse processo na vida deles, na empresa deles? Eu vou dar 2 sugestões, tá? A primeira é não esperar meses a fio para aprender alguma coisa. A gente tem que aprender um pouquinho todos os dias. Então não é aquela coisa assim, você tem que se reinventar, não. Você tem que viver se adaptando. A pessoa que se adapta um pouquinho todos os dias, ela não precisa se reinventar. Ela vai se atualizando à época que está vivendo. Entendeu? E assim, e a outra conheça a nova geração. Se você não tem pontos de contato com a nova geração, não tem filho, neto, sobrinho, afilhado, enteado, tá? Comece a criar conexões com eles. Comece a seguir gente nas redes sociais, tá? Para ver como é que eles conversam, para ver o que interessa, porque eles estão pautando o gosto das outras gerações. Aqui, ó, eu tenho uma frase que é matadora, tá? Que eu falo as palestras, todo mundo mexe assim com a cabeça, para cima e para baixo, concordando. Eu digo, tudo que um jovem queria no século XX era parecer com adulto. Então a gente se vestia como um adulto, botava barba, fumava para parecer adulto. Agora, tudo que os adultos querem no século XXI é parecer jovem. É óbvio que mudou o eixo. Verdade. Tá? Então, assim, vai aprender o que está bombando, e aí agora vocês vão ficar chocados, vai ter gente que vai me riscar do mapa, vai dizer assim, entre no TikTok, não precisa fazer dancinha, não precisa postar nada, entra no TikTok e começa a seguir as pessoas e ver o que está bombando. Porque se a pessoa não entender como é que as pessoas se relacionam, como é que elas falam, como é que elas compram, como é que elas recomendam, como é que elas interferem umas nas outras, ela vai ficar uma pessoa completamente fora do mundo. Tá? Então a dica é: entre no TikTok. Valiosa dica, Dado, porque eu fico pensando nas tuas palavras e ela me remete... Não é para gostar, tá? Não é para gostar. Não, mas olha só que interessante. Mais ou menos assim, a leitura que eu fiz das tuas palavras é no sentido de viva isso. Viva essa mudança, né? Conviva com isso, mesmo que tu não goste, mesmo que tu não se torne um deles, né? Mas assim, viva isso. Eu acho que o mesmo vale para tudo que a gente tem falado, né, Vini? Verdade. Da inteligência artificial, dessas novas tecnologias, né? Ó, você vai aprender, vai mexer, né? O chat GPT é moda, entra no chat GPT e faz um teste, dá um suporte à tecnologia. Mas você tem que saber da existência. Perfeito. Um dia eu fiz um post... eu estava no show da Anitta e eu disse assim, a Anitta está arrasando. Eu fiz um post, cara. Tá? E a pessoa, um velho da minha idade, lá no, acho que foi no Facebook, aquela rede antiga. Né? Aí o velho disse assim, quem é a Anitta? Eu digo, cara, não é possível. Onde é que você estacionou a nave? Você não é desse planeta. Não é para gostar da Anitta. Como é que você não sabe quem é a Anitta? Entendeu? Como é que você não sabe o que é TikTok? Como é que não sabe o que é a dancinha da moda? Não precisa gostar. E agora, para terminar, tá, eu vou dizer uma frase bacana, tá? Mudar, isso é minha frase, pode usar, mas cita a fonte. Tá. Mudar não é necessariamente gostar do que está acontecendo. Hoje, mudar é entender o que está acontecendo para ver se consegue aceitar. Se a gente não aceitar, não é para gostar nem concordar, é aceitar que mudou o mundo, entendeu? A gente não consegue mudar. Se a gente não aceitar. E para aceitar tem que entender. E para entender tem que ter um mínimo de interesse. E às vezes o interesse vem porque o cara está começando a vender menos e começando a dar sinais de que vai quebrar. Perfeito. A equipe está mudando, as coisas estão mudando. Não adianta, né? Bate ali no resultado, vai bater... Tá batendo o nariz já. Dado, muito legal o nosso bate-papo. A gente fica muito grato por ter alguém, né, que se dedica tanto ao estudo, a aprofundar esses temas e vem de uma forma tão legal, tão leve tratar o assunto com a gente. Então, a gente fica muito grato de ter você no Pulso Empreendedor. Para nós é uma grande honra. E a gente deixa aí um espacinho final, caso, né, faltou falar de algo, você queira comentar ou queira dizer alguma coisa, deixa um espacinho para você, que a gente está se aproximando do final do programa.
Eu gosto muito do nome do podcast, tá? Que eu vou fazer o gesto. Quem tá ouvindo, eu vou dizer, tô botando o dedo no pulso, tá? Tem uma expressão que eu digo sempre, dedo no pulso do mercado, permanentemente. Legal. Quando a gente fica tirando o pulso do mercado todos os dias, a gente não é surpreendido. A gente pode não gostar do que está acontecendo. Mas a gente, meu Deus, vai mudar tudo o e-commerce. Não, você não sabia que ia acontecer isso? Meu Deus, a revolução da inteligência artificial, você não sabia que isso ia acontecer? É só não se assustar. Então é dedo no pulso. Show de bola, gostei dessa. A gente vai usar e vai citar a fonte, porque essa aí ficou legal. Dado, muito obrigado mesmo, tá? Foi muito legal o bate-papo. A gente vai passar rapidinho aqui para os nossos ouvintes, mais 2 dicas aqui que são bem em relação com o que a gente estava falando também. Ó, eu tô com saudade da região. Comece a me levar para aí de novo, tá? Ó, a gente tem que te trazer para cá um dia presencialmente, né? Daí sim. Faz tempo que eu não vou aí desde a pandemia. Tá na hora de me levarem de volta. Então nós vamos dar spoiler. Nós estamos preparando um evento aqui. Olha eu só. acho que se fechar as agendas aí vai ser legal, Dado. Nós vamos falar contigo. É via Instagram para te chamar, Dado? Sim, sim. Para as pessoas que querem entrar em contato contigo também. Bota dado, underline. Do Schneider, às vezes tem gente aqui que não sabe escrever, né? Então, assim, o que é complicado, né? Então, assim, bota dado, underline, já aparece a minha careca, já... Não tem erro, você vai achar lá. Gente, vamos lá, uma dica de investimento para você, essas mudanças rápidas tornaram o mundo mais complexo. No passado, investir era mais simples, até porque você não tinha tanta opção, né, Vini? Verdade. De investimento no Brasil, e hoje você tem todas as opções do mundo disponíveis para você pela XP Investimentos. Entender quais ativos são importantes para os seus objetivos se torna um desafio ainda maior, né? Porque você tem uma variedade enorme. Mídia. Notícias tendenciosas, informações superficiais nas redes sociais, tudo isso ainda cria umas armadilhas para você aí que quer investir. Então você precisa de uma assessoria de investimentos, especialistas que têm uma conversa olho no olho, que vão te ajudar a construir a sua carteira de investimento conforme o seu perfil e conforme as suas intenções. Chama no Instagram, @NipurFinance ou no WhatsApp 499-99568641. A Nipur é o seu agente autônomo de investimentos na XP Investimentos e tem dica de gestão também, pra fechar, né? Você não vai conseguir acompanhar todas as transformações do mercado, seguir essas tendências, entender as gerações, se você estiver lá como operacional na tua empresa, sendo realmente um colaborador. Esquece isso, né? Para de sofrer e contrata aí a BeMind. A BeMind é uma assessoria completa, opera a sua contabilidade, fazem para você as rotinas financeiras. Realmente eles pegam lá, pagam os boletos, eles executam os processos para você. Então eles vão deixar você livre para empreender, ficar atento ao mercado, cuidar melhor das pessoas da empresa também, né? Cuidar do atendimento. Então chama a BeMind aí no WhatsApp 999370001. Ou também você pode escanear aí o QR Code que está aparecendo na tela, já conversar com o pessoal lá para entender mais sobre o trabalho deles. Muito bacana a dica, obrigado Dado, obrigado Vini, obrigado a todo mundo que acompanhou aí o nosso podcast, ou acompanhou aqui pelo rádio também, ou tá assistindo no YouTube, obrigado, agradecimento aos apoiadores do programa também, ao Orion Parque Tecnológico, ao Wind Digital e o parceiro novo do Pulso, aí, o Clube de Negociadores também, legal, que traz bastante conteúdo novidade. Bem legal, bastante novidade aí. Valeu, segue o Pulso nas redes sociais, um abraço. Valeu, gente, um abraço e sigam aí o Dado Schneider também aí, ó. Tirem o pulso do mercado sempre aí. Dado, muito obrigado aí pela participação, pelo tempo. E quando você tiver o livro novo aí, os microfones estão aqui à disposição para você divulgar, vir aqui falar com a gente, tá? Valeu. Um abração, Dado, tudo de bom. Dado.